carnaval desse ano ficou marcado pelos temporais no litoral de São Paulo. Em cerca de 24 horas, choveu cerca de 700 milímetros em algumas regiões, o maior volume já registrado no Brasil. Centenas de pessoas ficaram desabrigadas e as equipes de resgate seguem em busca de desaparecidos. A água da chuva fez descer muito barro, muita lama lá de cima do morro que veio arrastando rua abaixo, casas, postes, carros. 12 horas depois de tudo que aconteceu, ainda dá para ver que muita lama, muita água está escorrendo aqui pela rua e os moradores nesse momento estão trabalhando por conta própria, limpando outras casas e ajudando moradores que ainda precisam sair daqui. O desastre é uma triste repetição de uma história vista em diferentes regiões do Brasil. Problemas de planejamento urbano, como ocupação desenfreada e falhas na execução de obras de proteção, contribuem para que cada previsão de chuva forte seja encarada como uma ameaça a milhares de pessoas. A situação é extremamente crítica e ainda nós não temos condições de avaliar o município por completo. Diversos bairros estão inacessíveis. Nós temos aí a única possibilidade agora de acesso com as aeronaves Águia da Polícia Militar e também com as aeronaves do Exército, do Batalhão Aeromóvel. Com fenômenos climáticos extremos cada vez mais frequentes, as autoridades precisam repensar a forma como as cidades crescem e como e onde as pessoas podem morar. Não basta apenas impedir que áreas de risco sejam ocupadas. É necessário fornecer alternativas seguras de moradia, trabalho e locomoção. Um desafio de longo prazo para evitar novas tragédias no futuro. Segundo a Defesa Civil, o volume de chuva aqui na cidade neste fim de semana foi o maior dos últimos 70 anos. Foram 402 milímetros em 24 horas, segundo o CEMADEM. Vários bairros ficaram alagados. As chuvas no litoral de São Paulo e os impactos sobre a forma como devemos pensar as cidades são o tema do Ao Ponto dessa quinta-feira. Nesse episódio, eu, Felipe Barini e Carolina Moran recebemos o arquiteto e urbanista Washington Fajardo. O Ao Ponto de 23 de fevereiro começa agora. Vem com a gente! Washington Fajardo, toda vez que chove muito e as tragédias acontecem, a gente volta a falar sobre a necessidade de planejamento urbanístico. Mas pouca coisa muda na prática, tanto é que as tragédias se repetem. Por que esse debate de longo prazo nunca avança aqui no Brasil, na sua avaliação? Olha, Carol, a urbanização e as cidades, a gente vive dentro delas, mas talvez observar o seu desenvolvimento, o seu planejamento, como é que uma cidade é monitorada, isso acaba ficando um certo conhecimento não claro, né? Eu acho que também a política nacional ela está muito marcada e acirrada por períodos eleitorais. Então, a gente não tem nem mais ciclos de 4 em 4 anos, a gente tem ciclos políticos de 2 em 2 anos. E ninguém consegue melhorar a cidade a cada 2 anos. A gente precisa se comprometer com um plano de 10, o ideal de 20 anos. Então, na verdade, o que a gente está falando é de um desarranjo entre curto prazo e o longo prazo. Então, infelizmente, a mentalidade das lideranças políticas e dos gestores públicos passou a ser uma mentalidade do curto prazismo. E para mudar esse quadro, especialmente o quadro que vai se acirrar com a crise climática, é necessário ter um planejamento organizado, é necessário ter uma visão sistêmica e de governança para esse plano, né? Não basta também apenas fazer o plano, né? O plano tem que ser feito, ele tem que ser executado, tem que ter um feedback, você tem que avaliar o impacto, retornar no plano e corrigir no plano. O plano é um planejamento urbano, é uma matéria dinâmica, é algo que você precisa sempre estabelecer, mas ao mesmo tempo revisitá-lo e ir alterando para que ele possa ganhar eficiência. O Washington tem um ponto, falando ainda do planejamento urbano, que é a realocação de pessoas que vivem em área de risco. O CEMADEM ele tem uma estimativa que 10 milhões de pessoas vivam nessa situação aqui no Brasil. Como fazer para realocar todas essas pessoas de áreas de risco para áreas seguras?
Então, novamente, Felipe, a característica da formação da urbanização brasileira é uma ocupação da faixa litorânea. Ou seja, nós criamos cidades entre um pedaço de terra entre o mar e as montanhas, especialmente na parte que vai do sul do Nordeste até o sul do país, né, onde a gente tem o contexto da Serra do Mar, da Mata Atlântica. Isso faz com que, então, essas cidades estejam mais condicionadas a esse risco de escorregamentos, que é algo da nossa história geológica, né? Isso sempre ocorreu e vai ocorrer ainda por milhares de anos. Com a crise climática, isso se acentua. Uma medição feita há mais de meio século em São Paulo mostra que, na década de 60, houve 3 dias de chuva muito forte, acima de 80 milímetros, mas nenhuma chuva que passasse de 100 milímetros. Esses episódios vêm se tornando mais frequentes. Ainda não terminamos a década atual, mas até 2018 foram 11 chuvas com mais de 80 milímetros e 4 com mais de 100. Então, a gente tem esse padrão de urbanização e a partir, especialmente, da Constituição de 88, houve um grande fortalecimento dos municípios, né? Então, os municípios e os prefeitos, eles têm, no papel, uma grande capacidade de regramento do uso do solo, de fazer zoneamento, eles têm a obrigação, até acima de 20 mil habitantes, de fazer planos diretores. Entretanto, essa governança do uso do solo, a capacidade de fiscalizar, de alterar uma irregularidade, inexiste essa capacidade. E tem um ente federativo que está numa zona de conforto e que ninguém lembra dele, que são os governos estaduais. Então, veja, o município no final das contas, uma abstração. A gente vive num contexto territorial e geográfico. A gente deveria ter uma atenção com as bacias hidrográficas. Ou seja, a gente não deveria esperar que um município de médio porte ou de pequeno porte desenvolva a capacidade institucional para lidar com esse problema de moradores em áreas de risco. A gente deveria ter uma visão mais regionalizada. Ou seja, eu tenho aqui uma bacia hidrográfica, eu tenho aqui uma orquestração entre a ação do governo estadual, que contém dentro dele, né, os órgãos de defesa civil, o corpo de bombeiros, tem uma capacidade de acessar recursos federais maior do que municípios de pequeno porte. Então, produzir uma coordenação para começar a diminuir essa presença de pessoas em áreas de risco. E, nesse sentido, Minha Casa Minha Vida deveria forçosamente ter isso como prioridade. A gente não deveria nunca aceitar que uma vida humana possa ser perdida por uma condição da moradia mal localizada, da moradia precária ou da moradia sujeita a risco. A gente vai falar um pouco mais ainda do Minha Casa Minha Vida, que acho que realmente é um vetor super importante nessa questão da moradia popular, né, e da urbanização. Mas antes, queria que você explicasse um pouco melhor, né, como é que poderia ser esse trabalho articulado. Você está dizendo que o município, ou os municípios em geral, têm muito pouco poder de fazer esse planejamento, que deveria ter uma ação articulada. De que forma? A gente poderia ter, por exemplo, consórcios para o planejamento das cidades e das áreas metropolitanas, porque no caso de grandes cidades não adianta planejar a capital e esquecer as cidades que estão ali em volta, né? Como é que essas esferas públicas, as 3 esferas e a iniciativa privada podem trabalhar em conjunto? Ótimo, Carol, é exatamente isso. A gente precisa tanto ter uma visão territorial quanto uma visão de tempo. São as 2 escalas do planejamento urbano. Ou seja, reunir municípios dentro de um consórcio, municípios que estão dentro de uma mesma bacia hidrográfica, um mesmo contexto geológico, e fazer com que esse consórcio, ou que poderiam ser empresas de urbanização, veja, por exemplo, que nós temos agências de águas, agências de transporte, mas não existe uma agência nacional de urbanização. Ou seja, a urbanização ela ocorre apesar do desenho de políticas públicas. Isso é um problema muito sério. Então, esses poderiam ser consórcios, poderiam ser empresas
público-privadas, tem vários desenhos possíveis. O que é necessário é constituir um veículo institucional que possa levar esses moradores de uma condição de risco hoje para uma condição segura daqui a 10, 20 anos. Ou seja, ter um veículo que tenha uma capacidade de realizar a gestão no tempo dessa transformação. E isso significa, de certo modo, protegê-lo das condições de mudança de quadro político. Então, aí vem um ponto crítico por que a gente não consegue fazer isso. Porque isso significa, de certo modo, nem é uma redução de poder, mas é um compartilhamento de poder. Então, infelizmente, nesse nosso desenho de eleições a cada 2 anos, de acirramento do debate político, compartilhar poder é palavra proibida para prefeitos, governadores, deputados. Então, a gente precisa que os nossos políticos comecem a entender que essa ação no médio e no longo prazo, ela também é benéfica para eles. Então, tem uma discrepância muito grande entre o que a sociedade precisa e o que os territórios precisam, o que os lugares precisam e a maneira como se faz, como se promove o debate político no país. Então, criar instituições novas que pudessem fazer essa transição no tempo não necessariamente significaria, então, você reduzir a agenda política. Pelo contrário, você poderia amplificar, porque você começaria a ter resultados. E tem uma necessidade urgente da gente ter resultados no país. Aproveitando, a gente está discutindo aqui o papel das 3 esferas de poder na questão urbana, e tem um ponto que a gente sempre lembra, que é o centro das grandes cidades, onde o uso da moradia não é tão comum, e são áreas onde já tem infraestrutura e são áreas mais seguras do que regiões de risco. Por que essa ideia de você habitar o centro das cidades não avança, e de que forma os governos podem estimular isso? Isso é também muito importante, Felipe, especialmente nesse contexto de saída da pandemia do Covid-19 e o trabalho remoto, né? A gente aqui, de certo modo, a gente está realizando uma tendência de comunicação que a era digital permite, fazendo um podcast, as pessoas trabalham remotamente, e os territórios eles vão levar um tempo para se adequarem a esse novo fenômeno. Então, hoje tem uma crise muito séria nas áreas centrais urbanas brasileiras, especialmente aquelas que tem uma grande concentração de prédios de escritórios, né? Então, eles estão muito esvaziados. Então, a gente já tinha uma situação histórica de esvaziamento dessas áreas centrais, por consequência de uma série de políticas equivocadas. Algumas delas eu já falei aqui, um estímulo até a aumentar a mancha urbana. Há uma ideia no Brasil que a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso, que é uma ideia de que fazer a cidade crescer significa produzir riqueza. Não necessariamente, porque a ampliação da mancha urbana significa também ter que levar a infraestrutura. A infraestrutura ela tem que ser financiada com recurso público. O recurso público vem de taxas e impostos. Se eu produzo a expansão da mancha urbana e ao mesmo tempo eu produzo informalidade, eu estou perdendo receita. Logo, eu não consigo levar água e esgoto, e a gente vê o quadro do saneamento no Brasil. Ou seja, os centros historicamente se esvaziaram por causa desse estímulo contínuo à expansão urbana. Agora vem a Covid-19 e a gente tem um contexto que é radicalmente novo em escala global. Isso não é um problema só dos centros urbanos brasileiros. Esse é um problema de várias cidades no mundo hoje. Olhando daqui de baixo, fica difícil ter uma noção desse processo, mas a Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis lançou uma estimativa que diz que 40% dos escritórios aqui do centro estão vazios, ociosos, sem ninguém para alugar. E a previsão, por enquanto, é que essa taxa aumente ainda mais e passe dos 50%. Mas nós estamos num contexto pior em termos de infraestrutura urbana. Então, uma vez mais, a gente deveria fazer com que esse desenho de políticas, o desenho do financiamento da habitação social olhasse para essas áreas centrais.
Ocorre, Felipe, que nas áreas centrais o preço do terreno não é tão barato quanto nas áreas periféricas. E aqui vem então o X da questão, né? Que é, na verdade, o preço da terra urbana. É mais barato comprar terreno na periferia do que comprar terreno nas áreas centrais. Paradoxalmente, nos centros urbanos brasileiros tem também muitos terrenos da União. Então, ora, a União cria subsídios para habitação social na periferia, mas ela não consegue nem desenvolver os seus próprios terrenos na área central. Então, é um quadro realmente de muita descoordenação de políticas, de investimentos e de certo modo, uma ausência de futuro, né? Assim, para onde que a gente está indo como cidade? Para onde que nós estamos levando o país que tem a maior taxa de urbanização do planeta Terra, né? A gente está aí saindo do carnaval e a gente vê esse fenômeno cultural brasileiro usando as cidades, né? A gente tem uma alegria de compartilhar o espaço público. Por que a gente não consegue transformar isso numa força positiva para o desenho de políticas públicas? Então, tudo isso é urbanismo. Entretanto, é um assunto que precisa tempo e precisa qualidade técnica e, infelizmente, na agenda política isso soa como um luxo, não parece algo factível, mas nós já fizemos isso melhor no passado. Nós produzimos boa urbanização no passado no Brasil, passado até recente. A gente precisa, então, não é nem tanto aprender coisas novas, mas até lembrar de algumas coisas. Pois é, e aí eu volto no ponto do Minha Casa Minha Vida, Washington, que você já citou, mas para detalhar um pouco mais, o governo federal acabou de retomar o programa, né, que já em gestões anteriores foi importante para enfrentar essa questão do déficit habitacional do país, mas que vai na contramão dessa ideia do adensamento. Não só o Minha Casa Minha Vida, mas outros projetos. Historicamente, né, o que importa é inaugurar a casa, né? Você abre ali um novo espaço, inaugura casas e não necessariamente promove esse adensamento das áreas onde já há infraestrutura. Queria te ouvir sobre o Minha Casa Minha Vida, os prós e contras desse programa e como é que ele poderia servir de indutor do planejamento urbano. A gente deveria lembrar do BNH nesse caso e, infelizmente, a gente está cometendo o mesmo erro. Então, Minha Casa Minha Vida, ele sequer tem conseguido reduzir o déficit habitacional e você vê componentes do déficit piorando apesar do programa e dos grandes investimentos, tá? Então, as famílias que oneram mais de 30% da sua renda familiar com aluguel vem crescendo de uma maneira contínua no Brasil e a coabitação, ou seja, mais de uma família, 2, 3 famílias que moram na mesma habitação também vem crescendo no Brasil. O fenômeno que, então, começa a ficar evidente é que o Minha Casa Minha Vida, por esse subsídio sem critério e com ausência de um indicador claro a ser perseguido, uma meta, um objetivo, ele acabou inflacionando os terrenos nas cidades. Ou seja, os terrenos passaram a ficar mais caros e isso acaba tendo um efeito rebatimento no preço dos aluguéis. Ou seja, o Minha Casa Minha Vida, e nesse retorno dele, é importante deixar claro, ruim com ele, pior sem ele. O ponto aqui é, assim, que bom que ele, de novo, o tema é importante para o governo. Agora, o governo não deveria ser nostálgico e olhar para frente, né? Porque tem contextos novos para a gente lidar. E como, por exemplo, o esvaziamento das áreas centrais. Então, por exemplo, onde a gente deveria ter um desenho da política habitacional mais abrangente, mais sistêmico, com maior diversidade. Eu costumo falar que a gente deveria ter um cardápio de soluções habitacionais e que as famílias com suas diferentes rendas e as famílias em seus diferentes estágios de vida tivessem um modo de acessar uma política nesse cardápio. O que eu quero dizer com isso? A gente deveria considerar uma política habitacional para jovens famílias, né? Uma família sem filhos, ela se beneficiaria muito de poder morar nas áreas centrais. E ela não tem tanta necessidade de ter propriedade privada ainda. Ela deveria, então, estar num programa de locação social, morando nos centros urbanos e se beneficiando de cultura, de transporte público, de empregos, de hospitais, de escola, de biblioteca, de cinema, de teatro.
num outro estágio da vida, essa família ou tendo mais renda, ou sendo uma família maior, mais madura, ela ter acesso a crédito de financiamento. E a gente deveria ter capacidade de desenhar política habitacional, inclusive olhando para a terceira idade, né? Então, você já tem a sua propriedade, você já está ali, como é que você reduz a sua moradia e libera uma moradia para a geração seguinte? A gente vê sociedades que enriqueceram graças à política habitacional. Então, assim foi, por exemplo, a Áustria. A Áustria era pobre e criou uma política habitacional sistêmica nos anos 20, e o país se desenvolveu. Singapura, e a gente tem visto até como a Colômbia avança, como o Chile avança em políticas públicas. E no Brasil a gente está nesse modelo da construção da casa, não importa onde. Então, isso não dá certo, já não deu certo. É importante, então, que nesse retorno do Minha Casa Minha Vida, ele tenha um compromisso maior com o tempo futuro do que com esse passado de marca de política, e realmente poder se reinventar. Então, ter programas de locação social, ter programas olhando para o retrofit de construções, que traz um componente ambiental importante, ter um programa específico para tirar família de áreas de risco, e fazer também com que possa ter maior coordenação entre regiões metropolitanas, cidades médias, cidades pequenas, governos estaduais e União. Você mencionou a locação social, o aluguel social. Essa é uma boa ideia? Ele é uma boa ideia, entendendo que a gente precisa ver a habitação social como algo também de caráter transitório em diferentes momentos da vida das famílias, né? Então, existem cidades que têm grandes inventários de apartamentos públicos, né? Onde as pessoas passam a vida inteira pagando aluguel. A questão aqui, Felipe, quais são os benefícios da localização e qual é o ônus desse custo de não ter uma propriedade privada. Então, para algumas famílias, ter acesso aos benefícios da localização, repito, infra, educação, saúde, cultura, vale a pena, porque ela vai ter um impacto na mobilidade social. Ou seja, a geração seguinte, ela consegue, a partir desses benefícios da urbanização, ela consegue fazer ela alcança uma prosperidade melhor. Agora, já para outros padrões de família, não, você ter o seu patrimônio familiar é importante. Assim como, do mesmo modo, a gente está esquecendo que as pessoas que já moram, né, e que moram em habitações precárias, também precisariam ter programas de melhorias habitacionais, porque aquela moradia já representa um esforço familiar de produzir uma casa. Então, as casas que já estão em favelas, que não estão sujeitas a risco, e que deveriam contar com programas de assistência técnica de melhoria habitacional. Insisto, a gente precisa de um cardápio de políticas habitacionais e não um dogma somente de construção de casas. E aí, Washington, para além dessa questão de realocação de quem mora em áreas de risco, tem também a questão da infraestrutura das cidades. Mesmo em áreas onde não tem deslizamento, muitas vezes há um alagamento, problemas de infraestrutura, né? Tudo isso por causa do crescimento desordenado, canalização dos rios e dos córregos, tem muita via impermeabilizando a cidade. Como é que a gente mitiga esse problema da drenagem? Novamente, a gente precisa de coordenação, e me parece que o Minha Casa Minha Vida também, ele chegou um pouco ignorando algo que a sociedade alcançou no Brasil. Não foi um governo que alcançou, foi a sociedade que alcançou. Então, a gente tem o marco do saneamento, a gente tem, por exemplo, o marco das ferrovias, né? Antes disso, até teve o marco da regularização fundiária. Então, bem ou mal, a gente tem esse contexto político que sempre causa estranheza em nós, mas quando a gente olha, a gente vê, não, houve avanço aqui. Então avançamos, a gente tem a lei do REURB, a gente tem a lei das ferrovias, a gente tem a lei do saneamento. Ora, por que não imaginar o Minha Casa Minha Vida que pudesse
orquestrar isso melhor, né? Porque a lei das ferrovias ela dá um estímulo para a ampliação da malha ferroviária, né, do transporte sobre trilhos. Por que não imaginar, então, soluções habitacionais associadas ao transporte de alta capacidade? Isso não é nada do outro mundo, isso é quase planejamento urbano básico. E eu sempre gosto de citar o bairro de Marechal Hermes, no Rio de Janeiro. Para quem estiver nos ouvindo, depois vai e procura na internet, você vai ver ali no mapa, é um bairro planejado, feito em 1913, com hospital, com teatro, com praça, com boa urbanização, com arborização urbana e junto de uma estação de trem. Então ele está distante, mas ele tem toda a infra, ele tem serviços e ele tem a mobilidade. O Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca, que era um homem viajado, um militar, ele viu conjuntos habitacionais na Alemanha, na França, e ele teve a ideia de criar um bairro operário decente, digno, com todos os equipamentos urbanos necessários a uma vida confortável. Foi assim que surgiu a ideia da Vila Operária Marechal Hermes. Então, especialmente a mobilidade não pode ser ignorada nesse ponto. Então, realmente fica evidente uma falta, até o que me preocupa mais, até uma falta de compreensão até de políticas que estão aí disponíveis, né? Então tem soluções que estão aí quicando aí na pequena área e, poxa, por que o governo federal não pega, não organiza isso e chuta pro gol? Agora, se for nostálgico, se estiver mais preocupado em celebrar o passado das suas realizações do que olhar para o Brasil daqui a 10, 20 anos, a gente não consegue, de fato, coordenar isso. Então, veja já o questionamento do saneamento, quando a gente deveria avançar nesse quesito. Especialmente quando a gente fala de região amazônica, Carol, a gente vê o quadro complexo das cidades da Amazônia, sem saneamento, com os maiores índices de informalidade urbana. Então, novamente, ou a gente está olhando para uma agenda de uma pressão internacional, ou a gente está resolvendo problemas brasileiros. Insisto, a sociedade brasileira ela é otimista com a sua experiência urbana. Isso está nítido nos nossos bens culturais. Nós criamos invenções culturais maravilhosas na cidade, né? A gente tem arte, a gente tem cultura, que é, de certo modo, uma maneira da gente medir a sofisticação da nossa experiência civilizatória. Então a gente tem samba, até as áreas informais produzindo samba, produzindo funk, a gente tem os esportes, o futebol ele tem uma origem da urbanização, a gente fala do futebol de várzea, o que quer dizer isso? É o futebol da periferia. Então a gente tem todos essa força coletiva, esse otimismo do brasileiro com as cidades. A gente precisa fazer com que isso se encaixe em termos de políticas públicas. Washington Fajardo, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Washington. Um abraço. Até a próxima. Eu que agradeço. Um prazer conversar com vocês. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.